Bom dia, boa tarde. Continuamos com a nossa sequência de lives da família Elas por Elas. E hoje nós temos o tema A Cura da Alma, Carência Afetiva. Bom dia, boa tarde, Milane, seja bem-vindo. Tudo bem, Terry Miller? Boa tarde. Para Terry já é boa tarde mesmo. Para nós, Milane, também. Vamos esperar o povo de Manaus também entrar aqui em Manaus, né? E outros estados ainda é de dia, ainda é 11 horas da manhã. E enfim, como é que tá o clima de vocês aí, gente? Porque aqui tá um sol belíssimo. Hoje o dia amanheceu brilhante, brilhante, brilhante. Bom para aquecer o corpício. Então vamos lá, minha gente. Vamos dar sequência à nossa live das 12, né? Então, gente, ó, vamos começar a nossa live Elas por Elas com o tema hoje, a cura da alma, carência afetiva. Milane fala, bom dia, que belo café, hein? Vi a postagem do pão, boa live, sucesso, aqui sol e pouco frio. Milane, pois é, meu pão ficou um espetáculo. Gente, eu tô aprendendo a fazer pão, fiz hoje um pão italiano para tomar café, saiu perfeito, perfeito, maravilhoso. Qualidade de vida, a gente tem que decidir isso, né? Então, eu faço meu pão, faço meu café, tomar o café, começar o dia com alegria, né? Fazendo ele acontecer mesmo. Então, vamos lá. Gente, a Terry também, Milane, a Terry é uma grande cozinheira. Outro dia ela vai ensinar a gente a fazer várias coisas. Então, vamos lá, minha gente. Hoje nós temos o tema A Cura da Alma, Carência Afetiva. E eu faço um convite, né, para as pessoas que venham fazer parte desta família Elas por Elas e que esta live seja um fator decisivo na nossa vida, tanto na minha, que estou passando aqui essas informações, como nas pessoas que assistem a live agora e depois que ela fica gravada no meu Instagram. Porque eu aqui deste lado estou toda motivada e fico estudando bastante para poder passar uma informação para vocês verídica, né? Que tenha fundamento. Então, sejam bem-vindos todos aqui, já deixem aqui suas perguntas. Zete Calderon, seja bem-vinda. Deixem suas perguntas, seus questionamentos, porque assim a gente pode aproveitar o que vocês colocam, esse conteúdo, para as próximas lives também. Então, nesta live de hoje, eu vou compartilhar com vocês. Paulo Calderon, seja bem-vindo. Hoje eu vou compartilhar com vocês o que é e qual é o seu nível de carência. Como é que a gente lida com isso? Então, para começar, quero te dizer que carência afetiva vem com outros problemas emocionais. Para a psicologia, o ponto-chave da carência afetiva é que ela está ligada à dependência emocional. E assim a gente pode ver na clínica, né, no dia a dia, nas consultas, vários depoimentos dos pacientes onde eles se queixam sobre a necessidade ou a dificuldade de fazer amizade, de se relacionar. Então, muitos pacientes falam assim, eu tô cansado, eu não tenho amigos, ou eu não tenho amigas verdadeiras, eu me sinto em depressão, e eles sentem, os pacientes sentem a necessidade de mudar isso, só que eles não encontram hoje recursos para isso. Maciel, bom dia, seja bem-vindo. Então as pessoas sentem essa necessidade de mudar, mas não encontram o caminho. E também outro depoimento dos pacientes é que Maria Trufe, seja bem-vinda, minha amiga Cida do Mato Grosso. Gente, Mato Grosso hoje aqui. Então, tem também outras pessoas pacientes que a sua maior queixa é que se relacionam sempre com pessoas, sabe, aquele conhecido dedo podre.
Lole Oldenburg, que prestígio, uma honra tê-la aqui. Então, o que acontece? As pessoas se queixam, eu só tenho relacionamentos tóxicos. Por quê? Por conta dessa carência. E aqui, o que a pessoa que se relaciona sempre com pessoas do dedo podre, o que eles estão esperando desse outro? Eles esperam desse outro que esse outro venha suprir as suas necessidades. Então, olha só, gente, a coisa vai aprofundando. Então, bom, para começar, eu queria dizer para vocês o que é mesmo a carência afetiva, né? Para a gente poder entender. Então, carência afetiva é a consequência emocional de algum enfraquecimento sentimental que você teve. Aí a gente pergunta, como assim enfraquecimento? Aí eu te dou um exemplo, olha, de algum trauma que você teve, de uma perda de uma pessoa querida, a morte de uma pessoa, ou a sensação de abandono, algum tipo de abuso, seja ele sexual, seja ele de abuso de trabalho infantil, seja ele de sobrecarga de responsabilidades na infância. Então, olha, seja algum tipo de doença, separação, Marcélia, bem-vinda. Então, separação, tudo isso pode gerar carência afetiva. E aí, como é que a gente sabe, né? Quando é que começa tudo isso? Quando é que, onde se inicia? Por que a origem dessa carência? Gente, a carência afetiva, ela começa bem cedo. Pode ser quando você era bem bebezinho. E o pior é que ela pode persistir até a vida adulta. Ou seja, ela é desenvolvida na família. E aí, gente, é onde entra muito forte o papel dos pais, né? O papel dos pais. Me conta aí, vocês têm filhos, sobrinhos, tem criança na família? Bom, um dia eu já fui criança e eu já tive 3 crianças na minha responsabilidade, onde eu acertei muita coisa, mas errei muitas outras coisas. Hoje, na minha atualidade, eu tenho um neto. Então, hoje, com toda essa informação, eu tento errar menos como vó. Me contem aí, vocês têm filhos, sobrinhos, netos? Me contem. Vamos lá. Então, gente, o que acontece? Elis Araújo, que honra, Elis, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Eu posso ficar me perguntando, eu quando mãe, né? Ou enquanto pai, será que eu fiz alguma coisa que gerou esse trauma no meu filho? Ou eu como filha, como foi a minha infância? Olha, a Cuca Oldenburg, que é a minha querida prima, ela fala que ela tem nietos. E a Marcélia diz 2 filhas e uma de 22 anos, uma de 7 anos. Ah, e a Cuca também fala, Oldenburg, fala que também 2 filhos. Sim, Cuca. Então, Cuca, como a gente pode estar colocando... Isso tudo aqui é uma explicação para nós quando éramos criança, que hoje estamos adultos e nós como adulto criando crianças, sejam nossos filhos, sejam nossos netos. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Então a gente se pergunta muito, e eu enquanto mãe, enquanto pai... O Milani está falando aqui, desde a primeira separação do útero para o mundo afora, e ao perceber que o seio é do outro. Ah, tá, entendi, a separação do filho e da mãe. Isso mesmo, Milani. Então, enquanto mãe, enquanto pai, o que será? Será que eu fiz alguma coisa errada que gerou esse trauma no nosso filho? Ou como filho, será que meus pais fizeram alguma coisa errada que gerou essa carência afetiva em mim? E eu estou percebendo isso agora, adulta? Então, olha só,
Às vezes, na nossa cabeça, nem pode ter feito nada, mas vamos dizer da criança. A criança interpretou que ela foi abandonada. Pronto. Já foi o suficiente para gerar um trauma, para gerar uma carência afetiva. Vamos lá. Tem um psicanalista, né, que ele é o William Reich, que é da teoria reichiana, onde ele traz a análise de corpo, a análise corporal. Então ele coloca que as crianças que foram rejeitadas no útero, elas sofrem de uma rejeição e elas têm um tipo de corpo que é muito característico da pessoa que sofreu uma rejeição no útero. Gente, isso é coisa séria. É no útero essa rejeição. Às vezes, a criança não foi rejeitada no sentimento, mas a mãe passou por uma gravidez tão difícil que a barriga dela, o útero, se contraía pela tensão que ela estava vivendo. Essa criança, ela entende que alguma coisa está errada. E esse sentimento gera um sentimento de rejeição. O que ela entende? Que ela tem que ficar quieta. Ela sente que ela tem que ficar quieta. Então são pessoas que quando nascem e ficam adultos têm um corpo assim meio que sem energia, pessoas magras, mas são muito criativas. Por quê? Porque no útero elas estavam quietinha. Rubem, bom dia, seja bem-vindo, boa tarde. Então, essa criança, ela no útero, ela estava quieta, mas o cérebro dela, todo tempo, estava em processo. Quando ela cresce e vira adulto, ela é uma pessoa de pouco movimento, ela é uma pessoa que ela gosta de estar como a gente fala, na caverna, mas é uma pessoa supremamente criativa, uma pessoa que consegue fazer muitos projetos. Então, gente, vocês começam a perceber que o assunto vai aprofundando, né? Mandem, enviem. Vocês estão vendo aqui embaixo, tem uma câmera, tem um círculo com uma interrogação e tem o triângulo que eles chamam de aviãozinho. Vamos mandar essa live para várias pessoas que podem estar precisando desse assunto e vamos lá para a gente compartilhar, certo? Então, vamos lá. E outra coisa, gente, esse conteúdo desta live de hoje, ela está linkada a outras lives que já estão gravadas no meu Instagram. Então, assim, são assuntos que tem muito a ver para poder você pegar mais informação, entendeu? Então, tem assuntos nas outras lives de autoimagem, autoestima, perfeccionismo e cobrança, feminismo, feminilidade, segurança e ação. Então, vamos lá, vamos. E aí eu pergunto de vocês aí, será que vocês são carentes? Vocês já se perguntaram isso? Será que vocês sofrem de carência afetiva? O que vocês acham? Compartilhem comigo essa ideia, será? Então, mas eu vou passando aqui, vamos descobrir os sintomas da carência afetiva e assim você vai descobrir se você sofre de carência afetiva ou não. Cristiane Batista, seja bem-vinda, querida. Então vamos lá. Tem 2 sintomas da carência afetiva que são assim os mais sérios de todos. Que o primeiro é a dependência emocional. Lá embaixo, no final, eu vou te explicar o que é dependência emocional. Olha, a Marcélia está dizendo que ela sofre de carência afetiva. Vamos lá, Marcélia, então você vai me ajudar. Então, os 2 sintomas mais sérios são a dependência emocional e o outro é a depressão, certo? Vamos lá, esses são os mais graves. Outros sintomas de pessoas que sofrem de carência afetiva. Gente, ciúme em excesso.
Conhece alguém assim? Vocês conhecem alguém assim? Que é um ciúme louco, não é nem que o outro parceiro ou a amiga dá indícios de que está traindo a pessoa. Não, é uma insegurança tão grande que ela fantasia e sofre por aquilo. Então ela vive colada, ela vive fazendo barraco e problemas e cria do seu pensamento. Olha, a Oldenburg tá falando que conhece. Então, do seu pensamento, ela pensa, imagina que o outro está lá fazendo isso, que quando conversa com uma amiga já não gosta dela e fica com ciúme. Enfim, olha, isso é um sintoma de quem sofre de carência afetiva. Outro sintoma, zelo em excesso. Tudo tem que cuidar, tudo tem que fazer, tudo tem que controlar. Como assim? Nós não temos que fazer tudo, nós não temos que cuidar de tudo, nós não temos que controlar tudo. Gente, Maria Ivete, boa tarde, Maria Ivete, seja bem-vinda. Então, gente, nós não temos esse controle de cuidar de tudo, de cuidar de todos, de fazer tudo. Não temos como controlar a vida dos outros, não temos como controlar a verdade, a atividade dos outros. Vamos cuidar de nós e assim as outras pessoas cuidam, cada uma delas. Certo? Então vamos seguir. Outro sintoma, necessidade de ter atenção o tempo todo. A pessoa fica, você ficou muito tempo sem me ligar, sem mandar uma mensagem. A pessoa olhou o WhatsApp e não me respondeu. O sofrimento. Então quer dizer, eu tenho que ter toda a atenção, porque quando eu não tenho, eu fico vazia. Então, gente, a Marcélia tá colocando, eu tenho cuidados excessivos com a minha bebê. Cuidado, Marcélia, porque você pode sufocar, tá? Você precisa ser uma mãe suficientemente boa, você não tem que ser perfeita, ok? Não existe gente perfeita. Alivie um pouco essa culpa, alivie um pouco o seu peso, ok? E tá tudo certo. Então, vamos seguir aqui. Outro sintoma, submissão. O que é? Nunca é feito a sua vontade. É uma pessoa que abre mão de tudo dela para fazer para os outros. É sempre a vontade do outro que prevalece. Ela nem expressa a sua vontade com medo de perder a pessoa e acabar ficando sozinha. Gente, isso aqui é muito sério, muito sério. Como a pessoa deixa de viver, deixa de falar, deixa de ter atitudes, deixa de ter opinião, porque o que vale e o que prevalece é a vontade, a decisão do outro. Então, como assim a pessoa para de viver? Para de se ver como pessoa. Vamos lá, outro sintoma, a solidão. O medo de ficar sozinha, de se sentir abandonada é tão grande que faz com que... Glauci, seja bem-vinda. O que ela faz? Ela se permite ficar num relacionamento tóxico por medo de ficar sozinha, por medo de ser abandonada. Ela se coloca em situações de perigo por medo de perder amigos, por medo de perder a mãe, por medo de perder o parceiro, por medo... Olha, isso é muito grave, gente. Às vezes você tem um relacionamento tóxico com o filho, com os filhos, a filha, ou com sobrinhos que moram, e você admite que o filho, às vezes criança, às vezes adulto, ultrapasse os limites, lhe falte ao respeito, mas você aceita isso pelo medo da solidão, pelo medo de ficar sozinho, pelo medo de ser abandonada, ok? Vamos lá, outro sintoma, sentimento de inferioridade.
É aquela pessoa que sempre está se comparando aos outros, se sente inferior, não se sente bom o suficiente. Isso aqui é muito sério, gente, porque a pessoa que tem esse sentimento de inferioridade, quando ela se compara, ela é sempre menos. Ela nunca se compara com uma igualdade, ela nunca se compara com uma... ela nunca compara, digamos, o meu é diferente do outro, o meu é tão bom quanto do outro. E aí, o que acontece? Ela sempre está se depreciando, ela sempre está se desvalorizando. E isso é muito sério. A comparação é terrível, terrível, porque ela te deixa sempre menos. E esse sentimento de inferioridade, ele vai se alimentando. Então, gente, olha os sintomas acima de carência afetiva. Eu te pergunto, quantos desses você tem? Fala aí pra gente, fala. Fala aí. E o Milani tá falando e pelo medo de ser amado. Também, Milani, o que algumas pessoas fazem? Elas não se entregam à relação já se precavendo de algum momento ser abandonado, de ser amado e não merecerem. Então, não se jogam na relação. Então, vamos lá. Quantos desses sintomas você tem? Falem aí pra mim. Gente, se pelo menos você tem 3 desses, vocês têm que ficar atentíssimos, porque você pode ser uma pessoa que sofre de carência afetiva. Mas, gente, não para por aqui. Tem mais sintomas, então vamos lá. Pessoas com falta de objetivos pessoais. A pessoa nem para estabelecer os seus objetivos pessoais. Ela sabe o objetivo de todo mundo. Ela sabe do filho, da mãe, do pai, do amigo. Ela sabe de todo mundo. Mas ela não sabe o dela. Ela sabe o objetivo com quem ela convive. Mas o dela nem passa pela cabeça. Às vezes ela nem tem. Olha só. Então vamos lá. Outro sintoma, dependência emocional. Lembra que eu falei que eu ia responder lá embaixo, né? O que era dependência emocional? Gente, a dependência emocional, ela é caracterizada por aquelas pessoas que não fazem as coisas sozinhas. Vocês conhecem gente assim? Porque eu conheço. É a pessoa que ela vai no supermercado, ela precisa de companhia, ela sempre tem que estar junto de alguém, ela não vai para o cinema sozinha, ela não vai para uma festa sozinha, ela não vai comprar alguma coisa nem para casa, nem para ela. Ela sempre precisa ter alguém ao seu lado. É uma dependência grandíssima. Ela se sente uma pessoa temorosa, insegura e ela coloca toda a segurança dela no outro. Gente, isso aqui é terrível porque uma pessoa fica totalmente refém. Já vimos muitas questões assim, de mulheres que têm uma dependência emocional tão grande que às vezes o marido chega a falecer ou se separam e essa mulher não sabe nem por onde vai começar a vida. Ela não sabe nem onde que compra o fósforo para casa, ela não sabe onde que compra o arroz. Por quê? Porque nunca fez. Nunca assumiu essas coisas de adulto. Então, gente, olha, o assunto é bem interessante, né, gente? Muito sério. Eu convido vocês a compartilhar essa live, porque a ideia dessa informação toda é alcançar outras pessoas que podem precisar dessa informação. A Marcélia tá falando, eu tenho esses sintomas, eu pensando que era síndrome do pânico. Pois é, Marcélia, vamos lá. Gente, quando a gente fala em carência afetiva e você identifica que você está sofrendo com isso, você precisa lidar com essa carência. Como assim lidar com essa carência? Pois sim, Marcélia.
Existem várias dicas, né, de como lidar com essa carência. E vamos lá. Gente, se você está sofrendo, você se identificou com esses sintomas e esse sofrimento, eu falo para você que existe tratamento, existem caminhos, não sofra sozinha. Busque ajuda sim. Às vezes a conversa com um amigo pode te direcionar para ajuda, onde você vai ter uma ajuda efetiva. Então vamos lá. Gente, primeiro, identificar que você está realmente que sofre de carência afetiva, que você tem vários sintomas, que isso te causa dor, que isso te causa sofrimento, que te causa limitação. Então, você tem que procurar ajuda. Esse é o caminho. Fernanda, seja bem-vinda, Fernanda. Então, como é que você vai encontrar esse caminho? Gente, a dica principal é o autoconhecimento, porque é nessa busca desse profissional que ele vai te ajudar a você encontrar esse caminho, a se descobrir, a se perceber, para você parar de fingir que está tudo bem. Se você tem essa carência, você tem que parar de fingir. O autoconhecimento é o poder para você mudar, mas você tem que tomar uma decisão e enfrentar os seus dragões. Você tem que ter essa coragem de enfrentar os seus dragões. É da única maneira que você pode ressignificar tudo isso para você poder desfrutar de uma vida mais tranquila, mais leve, que você tenha qualidade de vida, que você possa ser feliz, que você possa sorrir com poucas coisas, sabe? Que as pequenas coisas façam um sentido na sua vida. Então vamos lá. Outra dica para poder você ir superando essa carência. Não se culpe pelo que você sente. Chega de culpa. Você está sentindo isso? Então vamos lá. Vamos mudar. É nessa busca que a gente tem que buscar. Como a Marcélia colocava, eu sinto isso, eu tenho um excesso de cuidado, começa a mudar por aí. Você não tem que ser perfeita, você não tem que, ok? Você não tem. Você seja, como mãe, uma mãe suficientemente boa. Como filha, uma filha suficientemente boa. A Marcélia está falando muito bem, Karina, fingir que está tudo bem só piora. Só piora porque você vai escondendo tudo isso debaixo do tapete. Uma hora ele sai, uma hora ele grita e o nosso corpo adoece. Então vamos lá, outra dica. Trabalhar a sua autovalorização. O que é? Busque suas qualidades, pare de olhar no espelho e só ir atrás dos seus defeitos, das suas limitações. Nós todos os seres humanos temos qualidades, temos defeitos, temos pontos a melhorar, mas é uma decisão nossa. Nós temos que olhar e alimentar as nossas qualidades. Nós precisamos alimentar as nossas qualidades, temos menos qualidade e mais defeitos. Então é uma decisão. Eu tenho que trabalhar para aumentar a minha qualidade, as minhas qualidades. Todos nós temos forças pessoais, mas nós temos que trazer à tona nossas forças pessoais para poder a gente se sentir mais forte, para superar essa carência e parar de nos depreciar. Quer mais assim? Descubra seus pontos fracos também, encare a sua realidade para poder você desenvolver a sua qualidade e seus pontos fortes. Outra dica, eleve sua autoconfiança. Acredite em você. Você pode, é uma decisão, você vai conseguir. Você vai conseguir ultrapassar e superar os seus dragões, mas você parada no tempo, sem decidir, você vai ficar na mesmice. Você tem que começar a querer, a dizer, eu não aguento, eu quero mudar. Essa dor que eu sinto hoje, eu quero mudar. De que maneira? Pequenas ações. Pequenas ações vão fazer toda a diferença e esse primeiro passo tem que ser dado. Agora, ninguém pode fazer isso por você a não ser você.
ok? Gente, nós precisamos libertar-nos dos nossos traumas que aconteceram no passado, pois o que aconteceu no passado não conseguimos voltar lá e arrumá-lo, não conseguimos. O que nós podemos fazer agora é ressignificar que tudo isso sirva de aprendizado, escrever uma nova história. Isso eu posso. Essa nova história que eu posso escrever para o presente e para o futuro, isso está em minhas mãos, certo? E aí nós vamos, com tudo isso, nós vamos conseguindo elevar a nossa autoestima quando a gente vai no espelho e a gente se valoriza com o que nós somos, com o que nós temos. Não ficamos sofrendo por aquilo que não temos, por aquilo que fantasiamos. Vamos agradecer pelo que temos, não é o que queremos, mas é o que temos. Então, vamos agradecer por isso. Então, gente, vamos trabalhar tudo isso. Mas se você tem a preocupação que tem muitos sintomas que evidenciam que você tem carência afetiva, vamos trabalhar essas dicas. Vocês viram que são dicas poderosíssimas, dicas valiosíssimas. Vamos lá. Então, gente, como lidar com essa dependência afetiva? Vamos lá. Eu queria trazer para vocês assim, olha, como psicóloga, a gente vê que tem muita gente que sofre dessa dependência afetiva, porque as pessoas pensam, eu não mereço, eu não consigo. E esses dois pensamentos, eles geram sentimentos muito negativos. Quando você pensa, eu não mereço, gera culpa. E quando eu penso, eu não consigo, gera insegurança. Então, vamos fortalecer o nosso eu, ok? Vamos diminuir a nossa independência afetiva. Eu quero dizer que mude o que você diz para você mesmo, mude o que você fala, mude o que está falando, que está te sabotando. Sabe, quando você coloca assim, eu só me relaciono com pessoas, meu dedo é podre porque eu só me relaciono com pessoas do mal, eu só tenho relacionamentos tóxicos. Vamos mudar isso? Vamos mudar isso? E colocar, a partir de hoje, eu vou buscar pessoas bacanas, que tenham valores, que me agreguem, que somem, que sejam verdadeiras. Olha, já mudou. E parar, vai no espelho e comece a valorizar todas as suas qualidades, as forças pessoais. Se você prestar atenção todos os dias, a quantidade de coisas boas que você faz para você, para os outros, são assim, de um significado muito grande para a sua vida. Então comece a valorizar isso, não espere fazer coisas grandes para você começar a ter orgulho de você. Certo? Aí, tem pessoas que ficam perguntando mesmo, por que só me relaciono com pessoas tóxicas? Gente, possivelmente porque você se desvaloriza e está aceitando lixo na sua vida. Então, vamos mudar isso. Tem que decidir, eu quero ter uma vida, maravilhosa. Por quê? Porque eu mereço. E quem pode decidir por mim? Eu. Quem pode superar os meus dragões? Eu. Quem tem que identificar se eu tenho carência afetiva? Eu. Quem tem que buscar ajuda? Eu. Então, gente, que hoje que o conteúdo desta live, ela traga um significado para a sua vida, que seja um ponto decisivo de dizer basta. A partir de hoje, algo vai mudar. Pequenas ações podem fazer uma diferença muito grande nessa mudança e na sua vida, ok?
Então, gente, olha, gratidão, gratidão pela companhia de vocês. É uma honra sempre, eu sempre estou muito motivada em trazer conteúdos que façam sentido para a nossa vida. Se isso fez sentido para você, manda essa live para as amigas, para as primas, para as pessoas, porque muita gente pode estar precisando dessa informação, ok? Então, olha, eu desejo a vocês uma feliz sexta-feira, um feliz final de semana. Vocês podem colocar questionamentos aqui, sugestões para outras lives, porque eu sou super motivada quando tenho gente que interage, quando coloca. Obrigada, Lissolete, graças. Sim. Nessa interação e nessa motivação que eu continuo estudando e continuo preparando lives com conteúdos que eu sei que fazem muito sentido na nossa vida, porque é algo que a gente vive no nosso dia a dia. Ok? Graças, Cuca, Marcélia, Milane, Teri, todos que assistem, se eu esquecer de alguém. Bom final de semana, gratidão, gratidão. Até segunda-feira, hein, gente? Toda segunda, quarta e sexta nós temos a live Elas por Elas e a gente traz conteúdos que são direcionados para o mundo feminino e para os homens inteligentes que querem que as suas mulheres, as suas parceiras, as mulheres da família cada dia estejam melhores. Beijo, Zete, beijo, Teri, beijo todo mundo, muito gratidão por estar partilhando e valorizando o nosso trabalho. Beijo, até segunda, gente!